Muito bem, 10 horas e 14 minutos em São Paulo. Hoje é dia 12 de dezembro de 2024. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Estamos recebendo em nossos estúdios Jacques Freitas. O Jacques é gerente comercial e também gerente de marketing. Jacques, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Paulo? Bom dia. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Muito bem, vamos falar. O executivo é mestre em administração de empresas, Brasil, United States of America, tem 17 anos de experiência profissional, dos quais 10 foram dedicados a cargos de diretoria e gerência nas áreas de vendas, marketing, varejo, gestão de produtos, desenvolvimento de novos negócios, operações e e-commerce. Atuou em empresas locais e multinacionais e líderes de mercado como Bijus, Future School, é isso? EF Education First. Não tira sarro não, tá? CIA. Só porque eu não falo tão bem inglês. Além disso, há 14 anos é fundador e empreendedor de uma startup digital. Sua experiência inclui a gestão de grandes equipes de vendas e operações, com treinamento e desenvolvimento de mais de 1.180 colaboradores e administração de um orçamento anual de 120 milhões de reais. Parabéns. Obrigado. Baita currículo, hein? Bom, vamos falar sobre a Árvore. 26 anos de atuação no mercado de construção civil. A Árvore Engenharia atua em 5 estados brasileiros e já entregou mais de 20 mil unidades entre casas, apartamentos e projetos de alto padrão em São Paulo, região metropolitana, interior do estado e Pernambuco. Nos últimos anos, a empresa registrou crescimento expressivo, figurando atualmente entre as 26 maiores do setor, segundo o ranking de 2024 na Intec e da revista Exame. Puxa, parabéns à Árvore, um baita currículo também, né, Jacques? Estamos aí na estrada. Jacques, vamos falar agora um pouco da vida da Árvore e alguns lançamentos, estados, cidades que a gente participou do evento essa semana. Fiquei impressionado, parabéns pela apresentação, pelos slides lá que a gente assistiu lá, né? Puxa, parabéns mesmo. Conta um pouco sobre todos os empreendimentos que a Árvore está envolvida aí pelo Brasil afora. Legal, Paulo. Obrigado pela introdução. A Árvore é uma empresa mineira. Né, ela foi fundada em Belo Horizonte há 27 anos. Mas no seu primeiro ano ela veio para São Paulo. Então, de 27 anos, 26 ela opera, né, baseada no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E ela tem 2 frentes principais de negócio, a construtora e a incorporadora Árvore. Então a gente constrói para o mercado, a gente já construiu aí, constrói para as maiores incorporadoras do mercado, tanto no baixo, no médio, quanto no alto padrão. E existe a incorporadora Árvore, né, que revende, né, constrói e vende os seus próprios projetos. Então, hoje, né, o share dessas, né, a construtora Árvore responde ali por mais ou menos 1/3 do volume da empresa, a incorporadora por mais 1/3, e existe uma operação de uma marca que chama Árvore Signature, que é uma marca, né, de incorporação de alto padrão, que atua hoje, né, com 3 projetos muito grandes no Nordeste, projetos de altíssimo padrão na praia de Muro Alto, ali perto de Porto de Galinhas. Então são essas três, vamos falar assim, divisões da empresa. A construtora e a incorporadora atuam predominantemente no estado de São Paulo. Mas a Árvore já construiu, né, no Rio, já construiu em Minas Gerais, já construiu em Santa Catarina, está no Nordeste, em Pernambuco, mas a predominância é aqui no estado de São Paulo. Jacques, a Árvore ela já fez alguma construção fora do Brasil, em alguns países? Não, fora do Brasil não, uma empresa 100% brasileira. E existe essa intenção de construir alguma coisa fora do Brasil? Estados Unidos, América do Sul, enfim, Europa? No momento não tem nada no radar. Né, a nossa operação ela é muito especializada. Hoje a gente tem 50 canteiros ativos no Brasil. Então, né, é um volume expressivo, né, que demanda ali uma logística, uma mão de obra,
né, uma presença muito focada, né? O segmento da construção civil enfrenta uma baixa de mão de obra, né? Isso é um problema atual, né, da construção civil. Então manter esses 50 canteiros é um desafio não só para a empresa, mas também com esse olhar, né, que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com a nossa mão de obra para reter, né, para segurar essa galera conosco. Então, ontem eu vi uma matéria na TV justamente falando sobre isso, que carece mão de obra, não é só na construção civil, em todas as áreas. Eu tenho alguns amigos que são empresários e eles todos reclamam que não tem mão de obra, que o trabalhador ele está exigindo mais do que querendo trabalhar, né? Na verdade, o cara quer só benefícios, né? Às vezes nem quer o registro na carteira. Não sei por que acontece isso no Brasil, por que está acontecendo isso já tem algum tempo. No nosso segmento, o que acontece? Existe hoje uma facilidade de renda através, né, dos trabalhos flexíveis, vamos falar assim. Então você tem Uber, você tem, né, os aplicativos de entrega que atraem muito essa mão de obra entrando no mercado de trabalho, né? Então entre a pessoa às vezes está ali na construção, num canteiro de obra, né, um trabalho, apesar, né, de ser registrado e ter um plano de carreira ali, né, hoje a gente tem uma mão de obra muito bem paga, uma mão de obra muito valorizada, né, na construção civil, mas demanda, né, uma rotina de trabalho um pouco diferente, né, às vezes do que você está com uma flexibilidade de vida um pouco mais fácil que esses outros trabalhos permitem. Então, né, acho que o mercado está aberto a tudo. A gente precisa de, né, aqui em nenhum momento levantando nenhuma lebre contra nenhum tipo de trabalho. Muito pelo contrário, são todos, né, maravilhosos. Mas vários setores, e principalmente que atraem, né, às vezes uma mão de obra de entrada, lidam com essa barreira que há um tempo atrás, né, ela não existia. Então hoje isso é um fato. Então, né, as grandes empresas, né, em todos os segmentos, hoje o RH, né, essa retenção de pessoas, atração de pessoas é um desafio e então pensar, né, voltando à pergunta original, se existe um interesse hoje da Arbore em operar fora, não é um ponto que está no radar. A gente tem uma presença muito grande, então o nosso foco é se manter como, né, um grande player no Brasil com os nossos empreendimentos. A concorrência, né, as construtoras concorrentes, e a sua e as demais, a sua principalmente, a Arbore, ela tem algum tipo de incentivo a mais para que você consiga segurar os trabalhadores, a mão de obra que está faltando no mercado, e também os cursos de qualificação. Vocês oferecem cursos de qualificação para esses funcionários que atuam aí para a Arbore? Sim, a nossa mão de obra ela é muito, né, o nosso funcionário ele é muito cativo. A gente tem, né, a gente tem um carinho muito especial com todos os nossos colaboradores. A média de empresa da nossa equipe é uma equipe antiga, então que é um sinal muito positivo para a gente, né? A pessoa ela pensa bastante antes de sair, porque de fato, né, é uma empresa muito boa para se trabalhar. Ela, apesar do tamanho, ela mantém, né, a característica de ser uma empresa familiar, né, fundada com os fundadores ativos. Então isso traz né, a gente tem muitos funcionários hoje com 20 anos de casa, com 25 anos de casa, com 15 anos de casa. Então isso é muito comum na Arbore, né? Então pra gente é um motivo de grande satisfação, e essa turma atrai, né? A gente tem um fluxo muito positivo de pessoas querendo trabalhar conosco, porque, né, enxergam essa atmosfera positiva e todo esse cuidado que a gente tem. Eu gostaria que você falasse tudo que a Arbore oferece para os funcionários. Se existe também o transporte para funcionários de outras áreas, né, o transporte para levar e trazer os funcionários. Por exemplo, você tem uma obra em Suzano,
mas a mão de obra é de lá de São Paulo. O cara mora na zona norte de São Paulo. Para ele se deslocar para cá, vocês têm aí fretado alguma coisa nesse sentido, oferecendo esse... Bom, essa não é a minha área, né? Sim, Então, sim, não, eu tô a te gente fazendo tá fugindo, pergunta, fugindo um pouco do, né? Então, pode ser que até tenha, os nossos canteiros são muito descentralizados no estado de São Paulo, então por isso a gente tem a presença muito local, né? Quando a gente vai abrir uma nova obra, esse processo de seleção e de deslocamento dos funcionários, ele é previamente estudado. A gente tem para os nossos engenheiros, né, e para os nossos funcionários que estão ali à frente dos canteiros, né, toda essa facilidade, esses benefícios de transporte. Mas a gente conta também muito com a mão de obra local. Mas, de novo, né, essa seria mais a área de operações da Arbore. Eu estou à frente das vendas e marketing, então o meu time fica predominantemente baseado em São Paulo e em Campinas. E nas cidades que a gente tem a presença comercial, então Boituva, Suzano, São José dos Campos, Taubaté. Então nas cidades, né, fora do eixo, São Campinas, Vinhedo, Valinhos, Itatiba. Então nessas cidades a gente tem a mão de obra de venda, né, os corretores locais. O mercado imobiliário ele é extremamente local, né, porque os corretores, os nossos coordenadores, os nossos gerentes regionais precisam ter esse domínio local, né, porque tem muita, né, eles têm muita consciência e muito domínio do mercado, da concorrência, do tipo de perfil de cliente, né, do que gosta, do que não gosta. Então o mercado imobiliário de forma geral ele tem essa localidade, mas sim, a gente tem, né, dependendo ali da posição e da função, a gente oferece sim, né, uma gama aí de benefícios. Vamos falar do lançamento que vocês tiveram, o primeiro lançamento em Suzano. Você poderia falar um pouco sobre? O primeiro lançamento, né, a Arbore tem um histórico em Suzano muito positivo. A gente já construiu, né, empreendimentos em Suzano para os nossos parceiros, né, pelo lado da construção, e pelo lado da incorporação a gente lançou o Poema, né, o residencial Poema foi o primeiro lançamento aqui em Suzano, e agora a gente vem com o Contemporâneo, nosso segundo lançamento. Então, com muito sucesso, o Poema foi um sucesso de vendas. A gente lançou ele no ano passado e ele está aí, eu diria, com 60%, 70% vendido já. Então, né, ele realmente teve uma aderência muito grande dos nossos clientes. E o Contemporâneo vem agora, que foi o evento que a gente ofereceu essa semana, né, com um segundo produto que também vem atraindo bastante os clientes. O Poema está localizado onde? Vocês começaram a obra mais ou menos quando? E qual é a previsão de entrega total desse empreendimento? Né, e se existe ainda unidades para negociar para venda, e as pessoas interessadas devem ir aonde? Onde tem lá o decorado, né, o stand de vendas para os interessados, para conhecer aí e de repente comprar um apartamento para levar sua família, curtir sua família, ter um lar, né, que muita gente está morando de aluguel e muita gente gostaria de ter sua casa própria. Sim. E também que você falasse o tamanho dos apartamentos. Vamos falar um pouco do primeiro, para depois a gente já partir para o segundo. Ok. Eu vou colar aqui porque eu cuido de 18 empreendimentos. Então, para decorar tudo. Para decorar tudo, a gente tem, né, a gente tem sim unidades disponíveis no Poema, igual eu falei, né, ele é um sucesso de vendas. Ele está ali com mais ou menos 60%, 70% vendido. O Residencial Contemporâneo é um lançamento, então a gente deve abrir venda. A gente está num momento agora de atração de clientes, né, e divulgação do produto. Ele deve abrir venda agora em janeiro, então, né, a gente está aí em fase de pré-lançamento. E a nossa loja, ela vai concentrar os dois decorados. Então isso é um bom ponto que vai facilitar para o cliente essa escolha.
porque ele vai estar no mesmo ambiente, né, comercial do nosso stand, ele vai ter a opção de ver o decorado do poema e ver o decorado do contemporâneo e comparar tanto, né, a região, a área de lazer. Os produtos são relativamente similares em termos de área de lazer, eu vou aprofundar um pouquinho nisso daqui a pouco, mas, né, a diferença de localização e de planta. Deixa eu passar exatamente o nosso... Onde fica o poema. Aonde fica né, cada um deles e a nossa loja, né, para as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais. Sobre a área de lazer, já voltando nesse ponto, a Árvore teve a sua origem no alto padrão. Então, quando a Árvore migrou, né, pela parte da incorporação, a gente é especialista em imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então a gente, né, é especialista em imóveis populares, mas a Árvore trouxe o conceito e vários elementos do alto padrão pro Minha Casa Minha Vida. Tanto é que a gente brinca, a gente tem o nosso selo próprio de Minha Casa Minha Vida Premium, porque a Árvore inovou trazendo elementos ou equipamentos de lazer que antes você não encontrava muito nesse segmento. Por exemplo, sauna, quadra de beach tênis, vaga... Desculpa interromper, daqui a pouco a gente vai passar os slides. Tá. Aí você vai... Aí eu falo. Aí você vai falando tudo e vai falando... Só porque eu queria trazer essa questão da origem do alto padrão, tá, e fazer esse link. Bom, o nosso stand de vendas é aqui na Francisco Glicério, no número 1459. De novo, esse stand atende os dois produtos. O poema, né, o imóvel, ele fica no bairro do Rafo, na Estrada Geral do Miranda. Então esse é o endereço do poema. E o contemporâneo, ele vai ficar numa outra região. Deixa eu pegar aqui certinho. Vila Figueira. Na Vila Figueira. Então, né, eles não são próximos, são produtos que vão, né, atrair. Por isso até legal o stand ser dos dois, porque o cliente tem essa clara diferença, né, de localização e de elementos de cada produto. Existem diferenças de preço de uma região para outra região, sim, de um condomínio para o outro. Sim. Tá. Esse da Vila Figueira é próximo à Santa Casa de Suzano, tá, isso, pessoal? Eu não estou com o endereço aqui, mas é próximo à Santa Casa de Suzano. Depois vou dar uma olhada aqui se eu acho o endereço. E você pode ir no stand para comparar os dois condomínios. Volta a repetir, Rua General Francisco Glicério, número 1459. 1459, dá um pulinho lá. Está funcionando das 8 da manhã às 19 horas. Sábado e domingo, dia todo. Sábado e domingo. Sábado, dia todo, domingo, geralmente até às 15 horas. Onde estará lá o plantão de vendas, né? Você vai encontrar os corretores, né? O pessoal vai tirar todas as dúvidas para você. Aproveite, porque esse lançamento dessa semana que vai entrar vai ser espetacular, como também o do poema que você vai conhecer. Bom, falando Minha Casa Minha Vida, qual é a categoria, classe financeira, social? É o Minha Casa Minha Vida 2, 3, 4? Sim. Ainda não decorei essas faixas salariais aí, né? É em torno de quanto que a pessoa tem que ganhar para poder comprar um desses apartamentos, dos dois? O poema, ele tá... Né, para quem não conhece o programa, né, o Minha Casa Minha Vida, ele é dividido em faixas de acordo com a renda e o valor do imóvel. Então, o poema, ele flutua entre o faixa 2 e o faixa 3. Então, a gente tem unidades, né, enquadradas no faixa 2 e enquadradas no faixa 3, porque depende da altura da unidade, depende da planta, depende da vista. Então isso varia um pouco, por isso que a gente fala muito sobre a importância de ir no plantão, porque lá o cliente tem essa noção, né, das diferenças, ele consegue aprovar o crédito, fazer a simulação das parcelas. Então isso tudo acontece ali com os nossos corretores, com os especialistas, porque o cliente, às vezes, o cliente do Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes paga o aluguel, ele tem um preconceito que ele não consegue comprar um imóvel. E quando ele chega no plantão e faz a simulação de crédito e ele vê que a parcela encaixa no dia a dia dele, a gente tem vários clientes que se surpreendem, que eles falam, antes de eu vir aqui, eu achei que não fosse dar, que não era para mim.
Então, a gente insiste muito na visita por causa disso, porque a pessoa desmistifica essa questão. Mas, então, voltando na pergunta. O poema, ele flutua entre o faixa 2 e o faixa 3. Então, renda... A pessoa pode combinar a renda até 3 pessoas da família. Então, isso é um ponto importante. Também, às vezes, vai o marido e a esposa, né? Então, os dois compõem a renda ali, os dois entram no contrato. A gente falaria ali uma renda aproximada de 6 mil para o poema. Para o contemporâneo, ele é um imóvel, né, que já está mais concentrado ali na faixa 3, então a gente estaria falando ali de uma renda aproximada de 8 mil, né, a renda familiar. Então, né, mas isso é extremamente subsidiado tanto pela Árvore quanto pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então a pessoa tem uma facilidade imensa de compra, né, de parcelamento, de divisão, de entrada, tem o uso do FGTS, dependendo da renda da pessoa, ela tem vários subsídios, né, que compõem ali o preço. Então, essas regras de financiamento, elas são muito peculiares, porque a pessoa, a gente já recebeu o cliente, eu nem sabia que eu tinha um FGTS, isso é lá de trás, eu achei que já tivesse sumido da minha carteira, ou então a pessoa tem um benefício ali que ela nem faz ideia pela questão da faixa de renda dela, ela tem às vezes 10 mil, 15 mil, que ela nem sabia e isso abate do preço. Então, de novo, a gente reforça a visita para que a pessoa conheça o empreendimento, tire as dúvidas, mas... não principalmente, mas igualmente importante, ela faça essa simulação de crédito e entenda qual que é o perfil de crédito dela, porque ela vai ver que ela consegue comprar. Você tem lá, o corretor ou a pessoa que está atendendo lá, ela tem condição de pesquisar a vida financeira do cliente com esse... o cara não sabia que tinha lá um dinheiro... Tem como fazer essa pesquisa lá no plantão? A gente tem os agentes de crédito, né? Que são parceiros, né, da Árvore. Então isso varia de praça para praça, mas são, né, os nossos que checam, né? Que fazem análise de crédito dos nossos clientes. E aí sim, com a documentação básica do cliente, que é identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, né? Eles fazem essa checagem e aí enquadram o cliente ali no perfil correto. Faz uma pesquisa financeira. Faz uma pesquisa, né? financeira, né? Obviamente, né, autorizada ali para o cliente, claro. Mas isso é um procedimento padrão, né, na compra de um imóvel. E de novo, vários clientes se surpreendem com o resultado e ficam felizes ali de entender que a compra do imóvel está ao alcance dele ali, é uma questão de decisão. Financiamento pela Caixa Econômica. Isso. Caixa Econômica. Se ele tiver outro banco, ele pode fazer financiamento ou só pela Caixa? Não, pelo Minha Casa Minha Vida é exclusivo, né? O agente financeiro é a Caixa Econômica. Então não adianta ter conta no Bradesco, que não dá para fazer financiamento. O financiamento ele vai fazer, né? Alguns empreendimentos a gente né, tem ali, às vezes abre alguma exceção, é muito peculiar, por isso que eu falo, vá ao stand, apresente, mas 98% dos nossos financiamentos são via Caixa. O nome tem que estar limpo, sem restrição? Não necessariamente. Quando a pessoa tem uma restrição no nome, ela tem um período, né, para ela limpar, para ela pagar essa dívida. Então, a gente tem uma certa tolerância a restrições. E aí a gente combina ali com o cliente, né, como que a pessoa vai sanar essa restrição. E aí, fazendo a análise, porque a análise de crédito, ela caminha, às vezes, em paralelo a ter ou não uma restrição. Então, né, o nosso analista de crédito vai falar, o Paulo, a capacidade de crédito dele é essa, mas ele tem essa restrição. Então, ele sanando essa restrição, ele torna a capacidade de crédito dele mais saudável. Então, a gente não é que a gente não consegue enxergar o potencial de crédito. A gente enxerga, mas tem a restrição. Aí a gente fala para o cliente, olha, como que você vai sanar essa restrição? Você precisa de um prazo, né, etc. E a gente compõe. Então, é bem flexível. Toda compra de apartamento, pessoal, você pode dar uma entrada. Sim. Dá uma entrada, abate, não aceita carro como parte do pagamento, tá? Que nem você faz uma negociação particular, você dá um carro, dá sei lá o quê, como parte de pagamento. Não, no caso da construtora Árvore, não, é só em dinheiro, né? Sim. Você pode dar entrada. Essa entrada, existe facilidades
para você dar as entradas parceladas, que nem a gente vê aí. É muito facilitado. Para o poema, o ato, né, que a gente chama essa entrada, é o ato. Então o ato mínimo, a entrada mínima é de R$500. R$500 só? Então com R$500 o cara compra, né? Ele dá início ali ao contrato dele de compra. Puxa. No contemporâneo, o ato mínimo vai ser de R$5.000. Então, né, pela região que ele está, né, pela diferença de produto, mas mesmo assim, se você pensar que é a compra de um imóvel, é um valor muito interessante. Então, e o restante da entrada, porque como é feito o cálculo, né, a pessoa, pela renda dela, ela vai ter X liberado em termos de crédito, né, para o financiamento. Esse restante ela tem que pagar diretamente para a construtora, para a Árvore. Esse restante ele é parcelado em 60 vezes. Então é extremamente facilitado. E a pessoa compõe ali, então quando eu receber o 13º, eu vou dar um pouco mais. Na minha empresa paga um bônus, é todo março, então em março eu vou... Então assim, ela monta esse fluxo de 60 meses de acordo com a vida financeira dela. E muitas vezes a pessoa tem uma poupança, o pai ou um parente ajuda ali com uma parte do ato. Então, o dinheiro aplicado que não pode tirar antes, só daqui 6 meses. Pode tirar daqui a 6 meses, então ela vai pagando ali um pouquinho, e aí daqui a 6 meses ela saca isso e faz uma parcela maior. Então é extremamente flexível e facilitado. Viu, pessoal? Fácil, hein? Só não compra apartamento quem não quer, viu? Tá moleza. Muita facilidade mesmo, Jacques. Eu fiquei impressionado aí. Não é só... Achei que não, o cara tinha que dar entrada, acabou e não tem mais facilidade. Tem várias maneiras de você comprar esse novo lançamento contemporâneo, R$5.000. O poema, R$500. R$500. O endereço do contemporâneo, que é o lançamento que está sendo feito agora, é perto ali na Vila Figueira, né? Pertinho da Santa Casa. É fácil, perto de tudo, porque você que conhece Suzano, Santa Casa é aqui na Marques Figueira, logo ali, pertinho da Santa Casa, tem hospital perto, tem supermercado perto, tem tudo perto ali, né? É uma região, um bairro... É um ponto muito bom. Excelente, a Vila Figueira é excelente, pertinho do centro, você precisa nem de carro, vai a pé, tranquilo, viu? Tranquilo mesmo, é só descer a Marques Figueira, você já está lá perto da estação, enfim, passa a condução, passa as vans, passa ônibus, passa tudo ali. Tranquilo, hein? Tranquilo. Eu vou exibir aqui, tá? Você vai falar um pouco aí sobre isso. Deixa eu pôr aqui o nosso slide. Vamos ver se já começa no que eu tô pensando que ia começar. Não começou. Deixa eu ver. Acho que eu não dei o play. Tem que dar o play aqui, deixa eu ver. Andei mexendo aqui, só o que eu falei. Bora, agora sim. Vamos lá, o Jacques vai falando aí, eu vou segurando a imagem para você falar um pouco mais aí sobre, aí saiu o logo da Árvore. Vamos lá, esses são os prédios, né? Opa, eu desliguei aqui, começou, né? Então vamos lá. Esse serão as torres. Serão as torres, né? São 5 torres, né? Nessa foto aparecem 2, então... É térreo mais 9 andares, então são edifícios de 10 pavimentos, com elevador, com varanda gourmet, né, com a planta muito legal, tem a planta com suíte, sem suíte, aí, ó, então aí a vista aérea, né, são as 5 torres, esse estacionamento, né, é o edifício garagem, então a gente tem vagas cobertas e descobertas, e a área de lazer. A portaria com toda a facilidade ali para pedestres, segurança, né, a clausura que eles chamam, né, que é um artifício a mais de segurança tanto para o pedestre quanto para o carro. Então, né, uma estrutura muito... Jacques, você falou lá no evento sobre essa portaria. Sim. É uma portaria de alto padrão, para quem fala, é minha casa, minha vida mesmo, tem certeza disso? Tijolinho à vista. Coisa assim, tipo alto padrão mesmo, né? Você fala, mas minha casa e minha vida é uma porcaria. Não é. Você tá vendo aí que a coisa é chique e é barato. Sim, e é o que eu falei, né? Esses elementos que a gente traz do alto padrão transformam o empreendimento. Então, olha, né? A Árvore entrega absolutamente igual tá nas imagens,
Então a gente entrega, né, a academia vai ser entregue dessa forma, com esses equipamentos. Então, né, a nossa entrega ela é fidedigna aos nossos materiais de venda. Então não é que você vai ver aí o salão, né, todo bonitinho e aí na entrega não vai ter uma mesa feia, uma cadeira feia. Não, vai ser exatamente como a gente coloca, né, nas imagens. Essa área aí qual é? Essa é o salão de festas, né, aí com esse apoio. Então é a parte externa aí do salão, aí a parte interna. Bonito, hein? O pessoal fala, pô, mas eu só estou ouvindo. Então, daqui a pouco vai estar no Facebook, no YouTube, no Instagram. Aí você pode ver essas imagens todas por lá. Aí o bicicletário. Tem bicicletário, pessoal. Muito chique. A brinquedoteca. Brinquedoteca para criançada se divertir lá com os brinquedos inclusos, tudo? Tudo igual tá aí. Puxa vida, hein? Montado. Aí a churrasqueira com a quadra, né? Ela fica lado a lado, então forno de pizza, o banheiro ali de apoio. Então, né, a pessoa tá jogando um esporte, fazendo um esporte ali na quadra, com os amigos ali já no churrasco. Então, bem legal. É, muito bom, hein? Isso é um espaço de coworking, então, né, que é um equipamento que a gente vem tendo demanda, né, após a pandemia, né, várias pessoas ainda têm, às vezes, o trabalho 100% remoto ou híbrido, né, então ter esse espaço que a pessoa pode descer, né, e tá ali como se fosse num escritório, né, num espaço mais corporativo, bem atraente. Para fazer o home office, isso, pessoal, para quem não está entendendo o que às vezes está falando, e vai ter internet ali, como é que vai ser? Aí é o condomínio que vai, tá. Né, que delimita, vai ser entregue de novo, né, igual tá aí na foto, né, todo equipado com as cadeiras, o sofá, mas a parte de lavanderia compartilhada. Essa lavanderia tem essas máquinas? Tem as máquinas. Puxa vida, igual a lavanderia mesmo profissional aí, que você manda lavar fora. Quem tem a máquina de lavar vai aposentar a sua máquina de lavar, né? Se a pessoa, né, não quiser ter a máquina de lavar em casa, quiser utilizar desse equipamento, é muito bom. Né, tem o tanque ali, tem as áreas de passar. Ali no apartamento, Jacques, tem o tanquezinho, né? Todo apartamento tem um tanque e tem também um espaço para colocar a máquina de lavar. Isso. Então ela pode utilizar a sua máquina própria, como pode utilizar... Quanto pode usar essa do condomínio. Coletivo aí. Isso. Junto com o mini mercado, né? Também é um item que vem, né, fazendo muito sucesso. Quem já tem em casa sabe da conveniência. Então terá o mini mercado ali com conveniência. Essa parte dos pets, né, isso, de novo, parecem detalhes, mas não é. Né? A gente tem, além do pet, né, do parquinho, né, para bichinhos de estimação, né, que geralmente chama de pet place ou pet park, a gente tem a área de lavar, então o pet wash. Então você tem, né, ali o tanque ou aquele espaço ali, né, para você dar o banho no cachorro ou no seu animal de estimação, para você não ter que fazer. Quem tem cachorro, e principalmente cachorro de médio ou grande porte, é uma bagunça você dar banho no cachorro em casa, né? Porque ele sacode, molha tudo. Você toma mais banho do que o cachorro. Você toma mais banho que o cachorro. Então, você ter esse equipamento fora do apartamento, né? Que daí você já deixa o cachorro no sol, secando, ele já fica brincando ali no parquinho, né? Você tem toda a estrutura ali de água, né? Com pressão, a parte para passar o sabão. Você conseguir fazer isso dentro de casa, mas fora de casa, porque você está no seu empreendimento, né? Você só pega o elevador, vai ali e faz, custo zero, né? Porque você não tem, né, o custo também de mandar para um lugar para lavar, e você também não bagunça a sua casa inteira. Então você sai com o cachorro sujo, volta com ele limpo e sua casa não sofreu. Você pode pendurar um varal lá para pendurar também o cachorro, o gato, pode, ali, torcer, ele fica para secar. Já fica pronto. Então, eu falo, são detalhes que às vezes, né, você olhando um material fala, ok, não faz diferença, mas faz. Na prática faz muita diferença para quem mora e tem o animal de estimação ali que demanda esse cuidado. Principalmente em apartamento, que isso por aí não tem espaço, cara tem que ficar ali para... Você tem que dar no banheiro,
fica o cachorro preso ali no banheiro até secar e é uma bagunça. Se for lavar lá fora no apartamento, Na varanda os fica caras uma, vão. zona. E o povo vai xingar, né? O síndico vai, não pode lavar cachorro aí, não. Né? A piscina, né? A piscina infantil e adulto com a prainha, né? Lá no fundo tem ali as espreguiçadeiras dentro da água. Então uma piscina muito boa, na frente da academia. Então tem, né? Quando você está na academia, ele tem todo o visual também de frente para para piscina. A próxima imagem, né? Também elementos, né? Que a gente traz do alto padrão, que é a vaga de carro elétrico e a estrutura para lavar o carro. Então, da mesma forma, né, você pode lavar seu cachorro, você pode ter a estrutura, né, você vai ter a estrutura para lavar seu carro no condomínio. Então, né, de novo, detalhes que até pouco tempo você não via no Minha Casa Minha Vida e a gente faz questão de, nos nossos empreendimentos, agregar. Eu vou te perguntar tecnicamente sobre esse... é o cara ali também para você carregar o carro elétrico, né? Isso. O pessoal tem instalado, eu já vi isso em reportagem, tá dando muito problema por aí em relação ao consumo e o tipo de aparelho para carregar o carro. Eu não tenho carro elétrico, não sei nem como funciona direito. Tem um equipamento lá, um aparelho que você liga na tomada do carro lá e... Você podia explicar um pouco mais esse detalhe aí em relação a esse equipamento? Sim. Que está dando muito BO por aí, né? Essa vaga, né, ela vai ser oferecida pelo condomínio, então ela é uma vaga rotativa, aí o condomínio vai ter que acordar ali as regras de uso, né, por tempo, por horário, então isso a convenção de condomínio vai acordar, e o morador, quando ele instala o próprio equipamento, ele tem, né, a gente indica que ele contrate empresas especializadas. Eu acho que muitos dos problemas que acontecem é quando a pessoa faz a instalação, às vezes entendendo que é uma instalação elétrica normal, né? E ela demanda pela voltagem, pela carga do equipamento, ela demanda ali uma atenção diferenciada, né? Então o que a gente sugere é que se a pessoa for fazer essa instalação, né, eles chamam de wall box, né, do seu próprio equipamento de recarga, que ela utilize ali uma empresa especializada e de acordo com as regras também do condomínio para evitar esse tipo de problema. Porque tem algumas empresas fabricantes de automóveis que oferecem já o equipamento, já vai junto, para você ligar na tomada e dar carga no seu carro, né? Isso, aí só checar se, né, a empresa tem uma indicação de instalação e né, não chegar lá e instalar de qualquer jeito, porque o equipamento elétrico tem que ter uma atenção, né? Essa daí é... Aqui é o playground, né? Tá ali no fundo dos mais novinhos, né? Tipo de criancinha de 2 anos. E aqui, né, das crianças um pouco maiores. Então a gente oferece os 2 playgrounds. A quadra de beach tênis também ali ao lado da academia e da piscina. Então, né, isso é beach tênis e futevôlei, vôlei de areia, né? Uma quadra de areia. É que hoje o beach tênis tá muito popular. Mas também o futevôlei. Até perguntar, voltando nessa imagem aqui, o pessoal tem, a Suzano tem agora o fute tênis, que é do Oscar, inventor do fute tênis. Já pode instalar o fute tênis ali. Já pode. Então todos os esportes de areia, com legal. Rede, né? Ou pode jogar aí também o fute tênis. Pode jogar aí. Então aí a quadra poliesportiva, né? Com todas as modalidades. Pode colocar. Tem o basquete. Tem o basquete, o futebol, e o vôlei, né? Os postes para vôlei. Que legal. Puxa vida, hein? Esse espaço também, né? Detalhes que fazem a diferença, né? Ele é um espaço de delivery. Então, né? Aquela coisa do entregador chegar e você ter que descer imediatamente para pegar, às vezes você não pode, às vezes você está ocupado, está numa reunião, não está em casa. Então o próprio porteiro ali vai receber, né, e coloca nesse espaço, e aí na hora que você estiver em casa, você vai lá e retira. Então traz mais segurança para o condomínio, né, porque, né, evita às vezes da pessoa ter que entrar, ter que subir, e traz mais conveniência para o morador. O cara que está recebendo uma pizza, como é que faz para pagar a pizza lá? Ou ele vai pagar pelo aplicativo? Ele paga pelo... aí são entregas pagas, né? Então, se demandar um pagamento, aí naturalmente alguém vai ter que ir lá pagar. Isso. Aí o outro, né? A outra visão do salão de festas. Tá. Sauna, que também, de novo,
né, é um equipamento pouco visto, né, em imóveis populares, e aí a gente, né, traz para o contemporâneo a sauna seca, então, que é bem popular, né, as pessoas adoram. Então, aí o contemporâneo é o que está sendo lançado agora. Isso. E tem o Poema. Os Poema. dois são iguais em todos esses equipamentos aí que estão sendo... Não. O Poema, se eu não me engano, a sauna ele não tem. Teria que checar a quadra de areia. Ele tem a quadra, mas eu não sei, né, de cabeça agora se tem a quadra de areia. Então os elementos, né, de novo, o contemporâneo ele tá, igual eu falei, mais alocado na faixa 3. Então, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele tá um degrau acima do Poema, que está dentro do faixa 2. Então tem essa diferenciação e aí naturalmente ele agrega, né, outros tipos de elementos ali. A planta é um pouquinho maior, tem as plantas com suíte, então ele tem ali alguns elementos, né, com um padrão acima do Poema. E aí? Aqui a sala, né, a gente chamou, né, o pessoal da arquitetura chamou ali de sala de esportes ou um esporte bar, né, que colocou ali a sinuca, a televisão com o sofá ali para um jogo de futebol, a mesa para jogar carta, com a geladeira lá, né, com bebida, com a conveniência ali, com uma pia. Então é uma área de jogos, vamos falar assim, tanto assistir jogos quanto jogos de mesa. Jogos de mesa. Jogos de mesa. Isso. E aí já é uma imagem, né, uma perspectiva do apartamento. Então, né, a planta é uma planta muito aproveitada, ela é uma planta sem espaço, né, ocioso, vamos falar assim. Ali tem a sua pergunta, né, lá a máquina de lavar ali ao lado do forno. Nessa perspectiva de planta, a cozinha e a área de serviço estão integradas, né, estão seguindo ali uma única linha. A pessoa tem a opção de dividir com uma porta, né? Então ficar, né, a área separada totalmente da cozinha, mas tem o espaço, então a pessoa usa a lavanderia lá embaixo. Aí a implantação, né, então dá para ver ali as 5 torres, a piscina lá no canto esquerdo, né, junto com a academia e a quadra de beach tênis, ou a quadra de areia, e lá no canto superior direito a quadra poliesportiva com a churrasqueira. E aí tem os outros elementos ali, né, mercadinho, etc. O salão de festas ali bem no centro, né, entre as 2 torres superiores você tem ali o salão de festas. Então bem distribuído, né? Essa é a planta de 2 dormitórios sem suíte. Então você vê ali a cozinha integrando com a varanda, né, com ali a churrasqueira, a pia. Então é uma planta muito, né, muito separada ali, a área molhada e a área seca, e muito aproveitada. Essa já é a planta, né, com a suíte, então 2 quartos, sendo uma suíte e um quarto com um banheiro extra, né, a planta maior, mas a lógica ali da parte social com a varanda integrada à cozinha e à área é bem similar. Aí a mesma planta com suíte, mas de uma, né, virada para outro lado. Lembrando que a Árvore entrega 2 pontos de ar-condicionado em todas as unidades, um para a sala e um para o quarto, para um dos quartos. No caso das plantas com suíte, a planta com suíte tem o ponto de ar. No caso das plantas sem suíte, um dos 2 quartos tem o ponto já, a previsão para ar-condicionado e, né, o espacinho ali na varanda para deixar a máquina, né, ou a varanda técnica, vamos falar assim. Então tem esse cuidado aí também. Aí é um espaço para piquenique, né, um gramado com essas mesas. Jacques, vamos falar do estacionamento. O estacionamento para todos os apartamentos uma vaga. Todos os apartamentos uma vaga. Sim. Estacionamento para visita. Sim. Então o empreendimento tem vagas para visitante, que também é uma conveniência, né, muito grande para os moradores, porque a pessoa tem que parar na rua ou então parar na sua vaga.
Então, o contemporâneo vai ter essas vagas para visitante. Então, porque muitos apartamentos, muitos prédios por aí não tem vaga para visitantes. O cara Sim. deixa o carro na rua, é roubado, etc. e tal. Então, esse lançamento tem vagas. Você sabe quantas vagas são? Se eu não me engano, são 6. Acho que são vagas. 6. 6 ou 10. São vagas rotativas, né? Vagas rotativas. Aí é de acordo com o uso. Chegou primeiro, fica. Isso. O cara vai ficar o dia inteiro, o carro fica o dia inteiro. Quem chega primeiro. Fazer o quê, né? Aí, de novo, né? Aí o condomínio trata ali as regras de uso. Não, você só pode deixar o carro aí 1 hora, viu, meu? Se você deixar o carro de manhã até de tarde, é sacanagem, né? Porque tem que ser rotativo, Sim. tem que pensar em todos, né? Isso aí. São apartamentos de quantos quartos? Quantos quartos, sala? Então, vamos lá. Todos são 2 quartos, né? Todos são 2. Ou com suíte ou sem suíte, aí é a variação de planta. A planta com suíte é um pouquinho maior e eles giram ali em torno de 40 metros quadrados. Então, quantos andares serão os prédios? é térreo mais 9, então são edifícios de 10 pavimentos. Ao todo, né, são 5 torres, se eu não me engano, 290 unidades. Os 2 condomínios, 9 andares. Sim. Os 2 condomínios, o da Vila Figueira e o do bairro do Rafo. Não, o Poema são prédios mais baixos, de 4 andares. 4 andares. Então, aqui da Vila Figueira... O contemporâneo, que são os prédios mais altos. Isso. Então, vamos passar os horários de funcionamento, endereço para os interessados. Quem quiser mais informações, os canais de comunicação, redes sociais, telefone, WhatsApp, fique à vontade. Então, vamos lá. A Arbore está em todas as mídias sociais, então Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Então, só buscar por Arbore Engenharia, né? Você vai encontrar ali os nossos canais. O nosso WhatsApp, então, né, a pessoa pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, que ela já recebe o nosso atendimento de pré-venda, e aí que vai encaminhar, né, para um especialista de produto. Então, o DDD é 11 e o número é 3742-6888. Repita. 11 3742-6888. Então, esse cai direto no nosso WhatsApp. O nosso stand aqui na Francisco Glicério 1459. Então, de novo, o mesmo stand atende o Poema e o Contemporâneo. Você tem os 2 apartamentos decorados. Se eu não me engano, a inauguração do decorado do Contemporâneo é agora, amanhã, né? A gente já está ali em fase finalíssima para a abertura do decorado. O decorado do Poema, né, já está lá ativo há bastante tempo. Então, uma loja grande, né, super confortável para atendimento, com estacionamento. Então, né, tem essa facilidade da pessoa parar na portinha da loja. E aí a nossa equipe super disponível lá e aguardando. Vai lá tomar um café, tomar uma água, né? A gente está com a nossa campanha, já que a gente está falando do comercial, né? Então a gente está com a nossa campanha de Natal de ontem até domingo. Então, para o Poema, né, a pessoa que comprar uma unidade no Poema vai ganhar a cozinha. Então ele vai ganhar todos os eletrodomésticos da cozinha: geladeira, fogão, forno, air fryer, cafeteira, micro-ondas. Então ela vai ganhar ali um kit cozinha, né, para ser uma coisa a menos para ela comprar quando ela receber o apartamento dela. Então a gente está com a nossa campanha de Natal ativa até domingo. Você quer falar valores, não? O Poema, ele tem unidades ali partindo, né, em torno de 250. E aí, de novo, a questão do valor não é que não tem o preço. Então, só que eu prefiro falar o em torno de, porque, de novo, a pessoa pode chegar lá e ter um subsídio por causa da renda dela, então ela vai ter um desconto. Então a gente fala o aproximado, né? E o Contemporâneo, ele vai lançar com unidades a partir de 295 a 300. Então, muito barato, hein? Então são valores, tanto um quanto o outro, são valores muito interessantes. Pela qualidade dos apartamentos, pessoal, do condomínio, é coisa espetacular, não é Minha Casa Minha Vida popular. Não. É o premium. É o premium. E a gente, né, isso até é um dado importante, a gente vê nos nossos empreendimentos
da data de lançamento à entrega, então a Arbory ela é muito fiel às entregas, né? Ela tem um histórico, igual você falou lá no início, né? São mais de 20 mil unidades entregues. A gente entregou todos os empreendimentos que a gente fez no prazo. Então, isso é uma segurança muito grande para o cliente de saber, né, que o empreendimento dele vai ser entregue ali dentro do prazo. Então, né, é um carinho, né, e uma segurança, um respeito que a gente tem com os nossos clientes. Então é um ponto super importante que muitas pessoas trazem. Mas vai sair mesmo? Mas e a segurança? Mas... Então vai de acordo a esse padrão, né, que você trouxe do Premium. Afinal de contas, são 26 anos, né, da Arbory aí no mercado. Você pode procurá-la no Reclame Aqui, que você não vai achar nada de reclamação lá. Eles entregam no prazo mesmo, pessoal. Só para a gente complementar aqui, Jacques, o Poema vai ser entregue quando? 100% do prédio, entregue para o cara mudar lá e já... O Poema, a gente está com as obras, né, iniciadas, ele deve... levar mais uns 25 meses, de 25 a 30 meses. Então vamos falar aí então 25, né? 26, meados de 28. Então, e o Contemporâneo? O Contemporâneo está em pré-lançamento, então ele deve começar a obra provavelmente daqui a uns 6 meses, e aí a gente computa mais ou menos 30 meses. Então aí final de 28. 36 meses. Você tem até final de 28 para pagar o seu apartamento, pessoal. É isso aí. Né? Tranquilo, facilitado. E depois faz, né, subsidiado pela Caixa, também com parcelas... juros bem baixos. Juros super baixos. E isso é uma vantagem do Minha Casa Minha Vida, porque ele caminha em paralelo, né, ao mercado financeiro, né? Então, né, a taxa de juros mais alta, a pessoa às vezes fica com medo, fala, nossa, mas eu vou comprar um apartamento agora, mas ela tem todo esse subsídio, então tem uma estabilidade, né, de taxa ali muito favorável. E quando os juros baixa, pessoal, também baixa as prestações. Isso. Que é baseado aí na taxa de juros lá do mercado, como está hoje é 15%. Vai caindo. Se você pagar adiantado, vai de trás para frente, vai reduzindo as parcelas. Então tem muita facilidade. Vocês tiveram algum problema com essa economia que está aí da pandemia para cá? Deu uma aquecida, está mais ou menos? Como é que está em termos econômicos brasileiros? A pandemia foi desafiadora para todos os segmentos, né? Então não dá para falar que a gente passou ileso, teve uma falta de oferta de materiais, né? Então teve um preço ali, uma inflação muito agressiva em cima dos materiais de construção que impactou, mas, de novo, né? Cada segmento aí teve os seus desafios com a pandemia e, de novo, igual eu falei, o Minha Casa Minha Vida é um mercado que ele caminha numa realidade um pouco paralela, porque... né, ele é um programa que ele, independentemente do governo, ele acontece, né, de quem estiver à frente do governo, o programa habitacional ele é uma constante. Então, né, é muito para quem atua nesse segmento também, né, se beneficia dessa constância tanto de demanda quanto de mercado. E em termos assim do tarifaço, influenciou alguma coisa, não? Não. Falta de material, não. Nada? Porque não compra nada de importado, né? Não. O aço é tudo brasileiro, ferro é brasileiro, então... Jacques, esquecemos alguma coisa? Quiser falar alguma coisa que a gente... Você, precisamos falar aquilo. Reforça aí pra gente. Até domingo... Até domingo, kit cozinha. Kit cozinha. Então, completinho. Ho. Né, acho que reforçar essa questão da visita no plantão. Eu bato muito nessa tecla porque a pessoa, hoje com o WhatsApp, é muito fácil você ter as informações à distância. Então você, né, me manda aí essas, igual, né, você colocou essas imagens na tela. Às vezes a pessoa vira para o corretor e fala, me manda essas imagens, já me manda a planta, já me manda. Só que a pessoa não tem o feeling, né, a sensação de estar no decorado,
de estar ali na frente, né, vendo exatamente aonde ela vai morar, como ela vai morar. Então, o plantão de vendas, a loja, além dele dar essa sensação real do imóvel, porque você tem acesso ao decorado, você faz a simulação de crédito e entende exatamente como que vai funcionar para você. Por mais que o corretor te mande um preço à distância, então, é 260 mil. Às vezes você vai olhar aquele número e vai falar, nossa, eu não tenho esse dinheiro. Mas na hora que você senta, vê o parcelamento, vê os benefícios, vê os subsídios e descobre ali a sua capacidade de crédito, você vira e fala, dá. Só que isso tudo é feito no plantão. Então, de novo, eu acho que a grande mensagem que fica é uma compra, talvez uma das compras mais importantes da vida de uma pessoa é o imóvel. Então, dedicar esse tempo para pesquisa e para visita no plantão é muito importante. Vai, às vezes, evitar da pessoa cometer ali, às vezes, comprar uma coisa errada, comprar sem saber. Eu recebi isso e era aquilo. Então, venha no plantão que você vai... Não custa nada. Não precisa, você não vai sair, ninguém vai te amarrar lá e te obrigar a assinar papel nenhum. Você vai por curiosidade. Você vai ter uma boa experiência. E tirar todas as suas dúvidas e entender que cabe no seu bolso você ter aí o seu imóvel. Jacques, suas considerações finais, então? Eu queria agradecer muito o espaço, né? Falar que Suzano, para a Arbori, é uma praça super importante. A gente patrocina o vôlei, né? O vôlei Suzano. Vôlei. Então, né? A gente tem essa relação muito íntima com a cidade. Já é o nosso segundo lançamento em sequência. Então, né, quando a Arbori finca uma bandeira numa cidade, é para ficar mesmo. Então a gente tem um plano aí de longo prazo. Isso para o cliente também dá muita segurança, porque vê que não é uma empresa, um voo de galinha ali, né? Não é veio aqui, fez o poema e depois nunca mais, né? Então, estar na cidade por mais tempo é a maior prova de segurança, né, para a gente e para o cliente, porque existe uma vida longa ali na relação. Então, só agradecer a receptividade da Praça de Suzano com a gente, das pessoas. A gente, desde o início, fomos muito bem acolhidos. Você quer falar sobre terreno, se alguém tiver terreno, não? Acho que terreno, né, a Arbori, né, como qualquer incorporadora, construtora, é a nossa matéria-prima, são os terrenos. Então, eventualmente, quem tiver área, quem tiver conhecimento aí, né, ou quem for dono de terreno e quiser eventualmente, né, se juntar a nós aí, ou vender, ou fazer uma parceria, é o mesmo telefone, é o 11 3742 6888, só que ao invés de você se apresentar ali como um cliente, né, para algum empreendimento, você vai falar, eu tenho uma área, tenho um terreno na cidade XYZ, queria conversar com alguém, e aí você vai ser encaminhado. Muito bem, tivemos batendo papo com o Jacques Freitas, diretor comercial e diretor de marketing também da Arbori. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Paulo, de novo. Obrigado a Sati. Sempre à disposição. Precisou? É recíproco, é só chamar. Beleza. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, encerrando aqui nosso bate-papo com o Jacques. E voltando com a programação normal.